Olá, estamos de volta a mais uma atualização profética nesta sexta-feira, abertura do Santo Sábado, e eu desejo para vocês um feliz dia na presença e na companhia do Senhor. Iremos ter uma breve atualização, acompanhando um pouco sobre aquilo que está acontecendo no nosso mundo, e que a gente esteja preparado para o que der e vier, a gente esteja preparado para os eventos finais. E a preparação começa de joelho. É de joelho no chão que nós nos firmamos, é com o joelho no chão que nós firmamos assim a nossa fé e esperança em Cristo Jesus. Eu creio, irmãos, que muito em breve, Jesus voltará. Eu não posso afirmar quando, porque não sei, e a palavra de Deus não diz isto, mas nós podemos ter a certeza de que em breve este mundo de pecado findará. Este mundo de sofrimento findará. Jesus virá para pôr um ponto final a todo este sofrimento. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta hora mais um incidente, mais um Titanic 2026. Só que ao contrário do Titanic do século XX, este não terminou com um naufrágio, mas sim com um surto. Vamos escutar aqui. Mudando agora o nosso foco, um cruzeiro de luxo transformou-se numa emergência médica. 3 pessoas morreram, várias outras estão doentes e um navio cheio de passageiros encontra-se agora parado no mar. Isto não é um filme. Isto está acontecendo neste momento ao largo da costa do Cabo Verde. Trata-se de uma nação insular localizada no Oceano Atlântico, na costa oeste da África. E no centro de tudo está um vírus raro, mas mortal. Chama-se hantavirose. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? E por que esta história deveria importar para você? Hoje à noite vou explicar tudo isto. Esta história começa em um navio de cruzeiro holandês. O navio partiu da Argentina em uma expedição polar. A embarcação viajou pela Antártida e por várias ilhas remotas. Havia cerca de 150 passageiros a bordo, a maioria vindos da Europa e dos Estados Unidos. Mas em algum momento da viagem, as pessoas começaram a adoecer. Os primeiros casos pareciam uma gripe comum, febre, fadiga, dores no corpo. Depois a situação agravou-se. Um passageiro holandês de 70 anos morreu a bordo. Pouco depois, a esposa dele também desmaiou. Isto aconteceu no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul. Mais tarde, ela também faleceu. Desde então, um cidadão alemão também morreu e várias outras pessoas estão doentes. De fato, um passageiro britânico testou positivo. Outros 5 casos são suspeitos, mas ainda não foram confirmados. E então, meus irmãos, o que está acontecendo com o nosso mundo? Vocês percebem que, ultimamente, cada ano que passa, é mais e mais surto surgindo por aí? É mais e mais doença, pestilência, doenças sem explicação, que simplesmente se espalham em algumas partes do mundo, desaparecem, surge outro surto. Isto está acontecendo cada vez mais. Agora, este surto, este incidente está deixando o mundo preocupado. E é claro que a própria OMS saiu e disse: não precisam se preocupar, isto não é nada, vai ser algo controlado. Vejam aqui, OMS confirma 5 casos de hantavírus em cruzeiro. 3 pessoas a bordo morreram. E mesmo assim, não precisamos nos preocupar com isto. Agora, dos Estados Unidos da América a Singapura, países correm para rastrear o hantavírus. Ora, se não fosse nada como a OMS diz, por que estes países estariam assim tão preocupados? Vejam só, Israel diz que o primeiro caso já foi então diagnosticado. Embora o primeiro-ministro de Israel diga que não, isto não é verdade. O primeiro-ministro não, o ministro da Saúde de Israel diga que isto não é verdade. Mas as informações dizem
primeiro caso de hantavírus diagnosticado em Israel após visita de paciente à Europa Oriental. Meus irmãos, isto não passa de cumprimento da profecia bíblica. E alguém pode dizer, mas irmão Onésimo, será que para ti tudo o que acontece no mundo é cumprimento da profecia bíblica? Não. Tudo o que acontece no mundo, não. Mas isto que eu estou mostrando é cumprimento da profecia. E tudo que eu mostro aqui no canal é, sim, cumprimento da profecia. Em Lucas, capítulo 21, verso 11, Jesus falou que haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilência. Isto não é pestilência, isto não é doença, não foi profetizado por Jesus. Então, por que não é cumprimento da profecia? Irmãos, quero abordar também agora sobre a visita que o secretário do Estado da América fez ao Vaticano. Marco Rubio fez uma visita ontem ao Vaticano para tentar acalmar as tensões entre as partes. Nós vimos no mês passado que parecia haver uma briga entre os Estados Unidos e o Vaticano, uma briga, uma guerra fria, uma guerra entre acusações e palavras, e até vimos que o próprio presidente Trump acabou dizendo que se eu não estivesse na Casa Branca, o Papa Leão XIV não estaria no Vaticano, disse o presidente Donald Trump. Isto gerou polêmica, um ambiente nada agradável entre as duas bestas do Apocalipse, Estados Unidos da América e Roma. Mas então, para acalmar a situação, para trazer a paz entre estes dois poderes apocalípticos, Marco Rubio, o secretário de Estado, viaja para o Vaticano para um encontro privado com o Papa de Roma, um encontro que durou 45 minutos, para tentar resolver a questão e trazer paz entre as partes. Vejam aqui, Marco Rubio se reúne com o Papa Leão XIV após críticas de Trump sobre a guerra com o Irã. É interessante que este Marco Rubio, secretário de Estado, é ele quem está promovendo a ideia da importância de envolver Roma na construção de uma nova América. Em outras palavras, Marco Rubio, sendo católico romano, está usando assim sua influência religiosa e política para trazer os princípios de Roma na América. Escutem aqui o pronunciamento dele há alguns dias atrás. Em 1895, o Papa Leão XIII escreveu uma encíclica para a Igreja Católica nos Estados Unidos. Todos os homens inteligentes concordam, escreveu ele, que a América parece destinada a coisas maiores. Agora, é nosso desejo que a Igreja Católica não apenas participe, mas ajude a concretizar essa perspectiva. Muito bem. Então, temos aqui um homem influente político na América que acredita que para que a América se torne grande, deve haver um forte envolvimento católico nas questões americanas. E ele agora, não sei se foi o presidente Trump quem disse para ele ir para lá, mas eu acredito que foi um consenso entre as partes, o próprio Trump, J.D. Vance, Marco Rubio e outros conselheiros dos Estados Unidos disseram, Marco Rubio vai ao Vaticano, conversa com o Papa, tente amenizar um pouco esta questão. Vejam aqui, o comunicado do Vaticano reafirmou o compromisso mútuo de promover boas relações bilaterais, enquanto o porta-voz do Departamento de Estado afirmou em comunicado que o encontro reforçou a forte relação entre os Estados Unidos da América e o Vaticano. Como eu disse na apresentação que fizemos em relação a esta briga entre as partes, não existe nenhum tipo de briga aqui a não ser uma encenação. E agora, mais uma vez, diante do mundo, provam que há uma forte relação entre os Estados Unidos da América e o Vaticano. Esta relação deve existir. Essa relação, profeticamente, meus irmãos, deve existir. Rubio tenta restabelecer relações com o Papa Leão XIV em reunião no Vaticano após críticas de Trump. E os Estados Unidos destacam laços fortes com o Vaticano. Laços fortes.
Nós precisamos entender Apocalipse capítulo 13, meus irmãos. Senão, poderemos até nos perder em face de muitas coisas que acontecem agora, que parecem contrariar a profecia. Apocalipse 13, verso 3, diz que uma de suas cabeças havia sido ferida de morte e a ferida foi curada. Todo mundo se maravilhou com a besta. Verso 4. E eles adoraram o dragão, que dera o seu poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Qual poder mundial? Qual potência mundial tem capacidade para guerrear contra Roma? Está aqui, isto é profético. As nações perguntarão, as pessoas perguntarão: quem é semelhante à besta? Quando Donald Trump estava aí, censurando e criticando o Papa disse que eu não tenho medo dos Estados Unidos da América. Não temo o governo Trump. Quem pode pelejar contra a besta? Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 13, verso 12, falando agora da segunda besta, Estados Unidos da América, diz que exerce todo o poder da primeira besta. Ou seja, os Estados Unidos da América têm poder político. Roma tem poder moral. Autoridade moral sobre as nações. Para unir as nações em uma fraternidade universal. Os Estados Unidos têm um poder político e vai fazer com que a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta. Vejam, meus irmãos, não pode haver aqui nenhum tipo de rivalidade entre estas partes, porque elas são parceiras. Elas têm um objetivo no tempo do fim. A América precisa do favor de Roma. E Roma precisa do poder da América. Será que eu estou especulando isto? Não, não estou especulando. As próprias informações nos dizem isto. Conclave era o grande objetivo de Trump, onde é dito que preparar o conclave transformou-se num objetivo da Casa Branca, do lado político. Reconquistar o Vaticano seria estratégico para permitir que a agenda ultraconservadora americana ganhe bênção para ser difundida pelo mundo. Então, claramente, a América precisa de Roma. E Roma precisa do poder da América. Está isto claro, meus irmãos? Bem, nós lemos aqui. O fim está perto, aproximando-se furtivamente, imperceptivelmente, como a silenciosa aproximação de um ladrão de noite. Conceda ao Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir, como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser coobreiros de Deus, com ela triunfarão. O tempo é curto, vem logo a noite, quando homem nenhum poderá trabalhar. Que Deus conceda graça, sabedoria e salvação a cada um de nós. Nós oramos. Pai do céu, agradecemos por mais uma semana. Que seja feita a sua vontade na nossa vida. Dá-nos um sábado maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.